Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Aquilavira Produções, na sua série Gotas de Psicanálise, onde aprofundamos nossa jornada pelo estudo da obra de Anna Sui, mergulhando nas profundezas do amor, do desejo e da psicanálise. Este terceiro episódio nos convida a refletir um pouquinho sobre a complexidade da condição humana, que é marcada pela busca incessante por algo que sempre nos escapa, pela linguagem que nos define e nos limita, e pela fantasia que nos permite criar pontes sobre o abismo da falta. Hoje queremos, neste terceiro episódio de 7, explorar um pouquinho mais se volta para o objeto perdido, essa linguagem, assim como para a natureza da fantasia, o que ela é e como se manifesta. A indagação de Nicole Krauss, quando você vai aprender que não existe palavras para todas as coisas, ela ressoa profundamente neste contexto psicanalítico, especialmente quando abordamos a complexa intersecção entre desejo, linguagem e a constante busca humana por satisfação. Na teoria lacaniana, somos introduzidos à ideia de que é a linguagem que nos humaniza, mas, paradoxalmente, é também ela que inaugura a nossa falta, a nossa incompletude fundamental. A satisfação mítica, aquela experiência primordial de completude anterior à entrada na linguagem, marca a primeira grande perda do sujeito, uma perda que a linguagem simultaneamente tenta recuperar e eternamente adia. E é nesse ponto que o desejo se manifesta, como uma tentativa de reencontrar com uma satisfação que desde o início está fadada ao fracasso, porque o objeto de nosso desejo é, em última análise, irrecuperável. A relação intrínseca entre o desejo e a linguagem nos revela que o desejo se manifeste, é preciso que exista uma falta. E Lacan nos ensina que a entrada na linguagem, paradoxalmente, nos humaniza e nos aliena, inaugurando a perda de uma satisfação mítica. Uma pré-linguística onde as necessidades são atendidas sem que haja necessidade de articulação verbal. E esta transição para o domínio da linguagem marca a perda da satisfação imediata e a introdução da criança ao mundo do desejo, onde o objeto sempre falta, onde o desejo é sempre um desejo do outro. No ensino de Lacan, a linguagem é tanto a ferramenta que nos permite construir o mundo simbólico, quanto a barreira que nos separa de uma satisfação plena. Por quê? Porque ao falarmos, ao nomearmos nossas necessidades, nos distanciamos daquela satisfação imediata e total que caracterizava a experiência pré-linguística. Assim, a demanda nunca consegue capturar imediatamente o desejo, evidenciando o abismo entre a necessidade e seu atendimento, entre o desejo e a sua articulação. Lacan nos ensina que o sujeito ele realiza no outro, mas ao fazê-lo encontra-se perpetuamente dividido. E sua busca por completude, sempre frustrada pela natureza esvazia e evasiva do desejo. Ou seja, o desejo, portanto, não é uma busca por satisfação direta, mas sim uma jornada em direção a algo que sempre nos escapa, algo que, por sua própria natureza, não pode ser plenamente satisfeito. A introdução de Dunstan, o objeto na leitura lacaniana, ilustra essa busca incessante por um objeto perdido, um objeto que mesmo na sua ausência molda a trajetória do nosso desejo. E esse objeto, que nunca foi verdadeiramente possuído, torna-se a causa de nosso desejo, a razão de nossa constante insatisfação.
Assim, nos deparamos com a fantasia. Fantasia é um mecanismo pelo qual tentamos dar sentido à inepreensível, tentando emoldurar, domesticar o real com nossas construções imaginárias. E a fantasia não é apenas uma fuga da realidade, não. É uma estrutura essencial que nos permite lidar com a nossa condição de seres desejantes, eternamente em busca de algo que nos complete. A fantasia, ela surge então como construção que tenta suturar essa lacuna, atuando como uma cena que encena e dá forma ao desejo. Lacan avança sobre a ideia freudiana de que a fantasia é uma realização de desejo, destacando sua função estruturante para o sujeito. A fantasia não apenas dá contorno ao desejo, mas também o sustenta, permitindo ao sujeito manter-se em sua posição de desejante, mesmo diante da impossibilidade de satisfação plena. É na fantasia que encontramos a possibilidade de uma satisfação parcial, um alívio temporário na busca eterna pelo objeto perdido. Assim, o desejo impulsionado pela falta e pela constante busca por um objeto sempre ausente, e a fantasia como tentativa de dar forma e sustentar esse desejo, configuram-se como peças centrais nessa dinâmica, na dinâmica da experiência humana. Então, o amor, por sua vez, ele pode ser visto como um fenômeno que tenta responder a essa estrutura de falta, uma tentativa de encontro que, embora fadada ao desencontro, oferece momentos de satisfação e completude. A reflexão sobre amor, desejo e psicanálise nos leva a reconhecer essa complexidade da experiência humana, que é marcada pela constante tensão entre a busca por satisfação e a inevitável confrontação com a nossa própria falta. O estudo da psicanálise, através das lentes de teóricos como Freud e Lacan, oferece essa rica compreensão dessa dinâmica, revelando a profunda interligação entre nossos desejos mais íntimos, a linguagem através da qual tentamos expressá-los e as fantasias que nos movem. Quero convidar vocês, queridos seguidores, ouvintes, a continuarmos nessa jornada explorando os labirintos do desejo humano e as muitas formas pelas quais tentamos encontrar ou talvez inventar nossa própria satisfação. Afinal, os meandros do desejo, do amor e da psicanálise, à luz dos ensinamentos de Freud e Lacan, na busca por compreender um pouco mais sobre nós mesmos, sobre o intrincado tecido das relações humanas, é quase uma exploração contínua e continuada. No próximo capítulo mergulharemos ainda mais profundamente na questão do amor e como ele se posiciona nessa busca incessante por completude. Até a próxima!